E aí, galera Dascalos do Brasil e do mundo, vamos aqui no canal Dascalos resolver as questões mais difíceis do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Vamos a elas? Talvez a questão mais difícil do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Vamos a ela. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas, quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões da torre e do modelo? Bom, pessoal, vamos aqui à resolução da questão proposta no Exame Nacional do Ensino Médio. Nota, pressão nos sólidos, até aí é fácil, não é? Que pressão é uma força sobre área. Nesse caso da Torre Eiffel, seria a força-peso sobre a área. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque você não sabe o peso do protótipo, não é? Você só sabe o peso da torre, que ele deu uma errada, porque ele falou que é 7.300 toneladas. E você sabe que peso não é em tonelada, peso é em newton, não é verdade? Então, em tonelada seria a massa e não o peso. Mas tudo bem, não é? O que é o peso? É massa vezes gravidade. Então, e o que é a massa? Bom, lembrando da parte inicial de hidrostática, densidade é massa sobre volume, não é verdade? Então, quem é a massa? A massa é a densidade vezes o volume. Então, nós teríamos possibilidade de trabalhar com a fórmula de pressão como sendo densidade, volume, gravidade e área. Mas, o que ele nos fornece? Ele falou que tem uma escala de 1:100. Ou seja, 1 no protótipo equivale a 100 do real. Só que a escala, pessoal, é linear. Ou seja, o comprimento da torre é 100 vezes maior do que o comprimento no modelo. E esse 100 você pode escrever como 10 ao quadrado. Então é como se você tivesse uma razão de semelhança. Então qual que é a razão de semelhança entre a torre e o modelo? É 10 ao quadrado, é o 100, que é na matemática conhecido como K. Mas aqui, tá vendo? Ó, tem área e aqui tem volume. Então por isso que eu escrevi para você de uma forma diferente, para você lembrar da parte matemática, que a razão, ó, se a razão entre os comprimentos é K, a razão entre as áreas é K ao quadrado. E a razão entre os volumes é K ao cubo. Então, por isso que eu coloquei para você 100 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado dá 10 à quarta. 10 ao quadrado ao cubo dá 10 à sexta. Porque você precisa do volume da área para fazer a comparação. Então, o que acontece? O que ele foi perguntado? Pressão da torre sobre a pressão do modelo. Mas a fórmula geral nós determinamos. Ou seja, densidade da torre, volume da torre, gravidade e área da torre.
densidade do modelo, volume do modelo, gravidade, área do modelo. Mas aqui, ele fala no texto que os materiais, eles são... Volta aqui comigo para você ver, ó. Ele fala que, ó, usando os mesmos materiais. Então, retorna para o quadro. Se você usa os mesmos materiais, a densidade é a mesma. Por isso que eu coloquei D e D. Qual que é o volume da torre? Ó, o volume da torre é 10 à sexta volume do modelo. Gravidade é a mesma. E qual que é a área da torre? É 10 à quarta a área do modelo. Então, você pode cancelar D com D, volume do modelo com volume do modelo, gravidade, gravidade, área do modelo, área do modelo. O que vai sobrar? 10 à sexta por 10 à quarta. Conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. Então, nós temos a resposta 10 ao quadrado. Retornando aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. Olha, essa questão aí foi uma das questões mais difíceis da prova de física do Enem de 2020. Vamos a uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que vai envolver tanto o movimento uniformemente variado, quanto o movimento uniforme. Vamos a ela. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Bom, primeiro detalhe, pessoal, repara que inicialmente o automóvel tem velocidade, aceleração constante. E depois ele passa a ter velocidade constante. Então você tem 2 movimentos. Um uniformemente variado, aceleração constante, e o outro uniforme, velocidade constante. Isso aí é conhecido como onda verde. Então vamos aqui para o quadro, observe. Imagine assim, você tem aqui o semáforo O e há uma avenida. Aqui temos o A, neste aqui o B e aqui temos o C. Bom, o que ele falou, né? Ele falou que no início, o movimento, ele era um movimento uniformemente variado. Bom, então é legal você lembrar, por exemplo, do vovô atrás do toco. Bom, outro detalhe, ele fala que ele partiu do repouso e ele atinge 72 km por hora. Bom, você tendo a resposta em segundos, que é o caso do Enem, você precisaria dividir por 3,6. Então, aqui nós teríamos o valor de 20 metros por segundo. Bom, qual que é a velocidade final
que o veículo vai atingir? Bom, a velocidade final, ela é de 72, o quê? Ela é de 72 quilômetros por hora, que nós vamos trocar para 20 metros por segundo. Partiu do repouso. Qual é a aceleração? Ele falou que é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então você vai ver quanto tempo que esse movimento perdurou. Esse movimento, ele perdura 20 segundos. Mas não quer dizer que ele tenha passado pelo outro sinal. Aí é que está o detalhe. Apenas em 20 segundos houve um movimento uniformemente variado. E depois dos 20, ou seja, para o tempo maior do que 20 segundos, você passaria a ter um movimento uniforme. Então, pessoal, o que é legal você perceber é que você poderia construir um gráfico, que é o gráfico de velocidade em função do tempo. Aqui estaria o semáforo O, que é quando ele partiu do repouso, não é? Aí ele acelerou até atingir 72 km por hora, que nós convertemos para 20 metros por segundo. E o que nós descobrimos? 20 segundos. Mas aí que tá. Quando você tem a distância entre os semáforos, nota, quando você tem a distância entre os semáforos, ele falou para você que são 500 metros. Mas no texto falava que o semáforo deveria abrir quando o automóvel estivesse a 100 metros antes dele. Ou seja, todas as vezes que o automóvel estivesse 100 metros antes de qualquer semáforo, ele deveria mudar a cor. Então perceba que você vai gastar um determinado tempo até chegar no momento em que o sinal vai abrir. E aqui, ó, você teria que percorrer 400 metros nessa primeira parte. E quando você olha para o gráfico, e lembrando que a área do gráfico, velocidade versus tempo, é o ΔS, se você se basear aqui só, não vai dar 400, porque a área desse triângulo é base vezes a altura sobre 2. 20 vezes 20, isso dá 200. Ou seja, com certeza não vai abrir em 20 segundos. Então, aqui, ó, quando você faz esta área aqui, esta área, ela tem que te dar 400 metros. Aí você vai descobrir exatamente o instante em que o semáforo A vai abrir. Ou seja, só depois que o carro percorre 400. Então nós vamos ter que fazer esta área aqui para nós descobrirmos. Então vamos lá. Então primeiro intervalo de tempo, ó. Então vamos lá. Para descobrirmos o tempo do A, tá bom? Vamos fazer essa área. Essa área é um trapézio. Nós não sabemos qual que é esse tempo, mas teríamos base maior, não é? Nós teríamos este ΔS, seria o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esse ΔS é 400 metros, porque ele abre 100 antes do semáforo. A base maior aqui é TA. A base menor é esse pedaço, ou seja, é TA menos 20. Aqui nós teríamos TA menos 20. A altura seria 20 para o trapézio. Seria 20 dividido por 2. Confere? Então, nota. Você pode dividir 20 por 2 dá 10. Você pode simplificar 400 com 10.
Então aqui vai dar 40. Ficaria o parênteses 2TA menos 20. O 20 passa para o primeiro membro, troca o sinal. Vai dar 60. 60 daria 2TA. Então, TA vai dar 30, pessoal. O primeiro tempo é 30. E se você retorna ao gabarito do Enem, repara que a única resposta que tem 30 é justamente a letra D. Ou seja, vai ser 30, 55 e 80. Mas só para você ter certeza do que vai acontecer, é o seguinte. Então imagina, o que aconteceu? Aconteceu que o semáforo aqui ele abriu, ó. Ou seja, aqui é que foi o tempo de 30 segundos. Mas o que acontece? A partir daí, o carro ele tem que andar tudo isso, ó. Ou seja, ele tem que andar os 100 mais os 400, porque de A até B tem 500. E o sinal de B, ele vai abrir quando o carro estiver a 100 metros antes. Então, este segundo espaço é de 500 metros. O primeiro é de 400, mas esse é de 500. Então, o que vai acontecer? Quando você volta aqui para o gráfico, perceba que este novo espaço aqui, ó, vai ter que te dar 500 metros. Ou seja, se você sabe que a área é numericamente igual ao ΔS, vamos supor, nessa parte que é a parte laranja, combinado? O que vai acontecer? Qual que é a ΔS? A área de um retângulo, que é base vezes altura, concorda? Então teríamos aqui a base vezes quem? Vezes a altura. Qual que é o ΔS? Olha, são 500 metros, não é isso? Qual que é a base? A base eu não sei. Ó, a base eu não sei. Mas qual que é a altura? A altura eu tenho certeza que é 20. Então perceba que a base aqui seria 500 por 20. Ou seja, isso aqui dá 25 segundos. Ó, esse intervalo tem 25. Bom, mas o anterior era 30. Tá vendo? Então, por isso que aqui vai abrir o semáforo B em 55. E o que vai acontecer posteriormente? Claro que vai ter que acontecer o seguinte, ó. Aqui abriu em 55. Bom, mas o que acontece? Você não vai querer chegar até aqui, que é o tempo do semáforo C? Então perceba que você tem que percorrer isto, ou seja, 100 mais 400, porque a distância era 500. Então nota que como a velocidade é constante, o tempo aqui é igual a este do laranja. Por isso que vai gastar mais 25 aqui, ó. Então se você tem mais 500 metros, esse intervalo é igual ao outro, dá 25. Por este motivo é que o tempo do semáforo C vai ser 25 mais 55, o que vai te dar 80. Retornando à questão aqui do Enem, repara, letra correta, letra D, que você já sabia há muito tempo. Acabamos de resolver as questões mais difíceis do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais Dascalos. Um grande abraço, até a próxima!